O que parecia apenas um romance improvável entre a camareira e um milionário em um hotel de luxo, revela ser um segredo profundo criado de geração em geração. Descubra como a vida pode transformar destinos amores e curar feridas com encontros surpreendentes. Maria atravessava os corredores do hotel como se fosse parte das paredes. O brilho dos lustres e o tapete vermelho não combinavam com seu uniforme simples e seu passo silencioso. Aos olhos dos hóspedes, ela era apenas mais uma funcionária anônima. No entanto, dentro de si, carregava histórias e dores que jamais ousara compartilhar. Trabalhando desde muito jovem, Maria havia aprendido a se contentar com pouco. Seu salário mal cobria as despesas da mãe doente e do irmão mais novo, mas ela nunca reclamava. Sabia que, se não fosse ela, ninguém assumiria esse peso. No entanto, em seu coração, havia um vazio que não sabia explicar. O luxo ao redor contrastava com sua realidade. Enquanto arrumava camas de seda, pensava na simplicidade de sua própria casa, onde faltava até o essencial. Mesmo assim, mantinha a disciplina e a dignidade, convencida de que cada detalhe bem feito era sua marca invisível no mundo. Colegas a descreviam como a discreta, sempre séria, sempre reservada. Maria não buscava amizade nem aproximação, como se temesse ser notada demais. Talvez fosse o reflexo de uma vida inteira de exclusões silenciosas. Era como se repetisse um destino que não lhe pertencia. Naquele dia, porém, algo em sua rotina parecia diferente. O movimento no hotel estava mais intenso, com carros de luxo chegando sem parar. Uma atmosfera de expectativa pairava no ar. Maria não sabia, mas estava prestes a viver o primeiro capítulo de uma história que mudaria tudo. O destino silencioso e misterioso já tramava o encontro que transformaria seu caminho. Como uma peça invisível de um quebra-cabeça maior, Maria estava prestes a ser colocada no centro. Gabriel desceu do carro importado com o mesmo semblante frio que carregava desde sempre. O porte elegante e a postura imponente atraíam olhares discretos dos funcionários do hotel. Mas ele parecia indiferente a tudo, como se nada pudesse despertar seu interesse. Para o mundo, ele era o milionário bem-sucedido, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Mas por trás do olhar sério, havia um homem marcado pela ausência e pela solidão. Desde pequeno, sentira a frieza da mãe e a distância do pai, que partira cedo. Aquilo moldou seu jeito de viver, desconfiado e fechado. Ao entrar no lobby do hotel, Gabriel não cumprimentou ninguém além do estritamente necessário. A hospitalidade dos funcionários era recebida com acenos curtos. Sua reputação de hóspede reservado não era à toa. Evitava jantares sociais, festas e até mesmo conversas casuais. Apesar da riqueza, carregava um peso invisível. O que poucos sabiam é que Gabriel também se sentia deslocado, como se sua vida fosse uma sequência de compromissos sem alma. Muitas vezes se perguntava se aquele destino realmente lhe pertencia, ou se apenas repetia a solidão herdada. Naquele mesmo dia, quando cruzou os corredores dourados do hotel, não imaginava que seu caminho se entrelaçaria ao de alguém tão improvável. Uma camareira simples, invisível aos olhos de muitos, estava prestes a se tornar o espelho que revelaria suas próprias feridas. O encontro ainda não havia acontecido, mas o destino já se aproximava. E como diria Bert Hellinger, algo maior estava em movimento. O saguão do hotel estava movimentado naquela manhã. Maria carregava uma bandeja de serviço, equilibrando copos de cristal que brilhavam sob a luz dos lustres. Caminhava com cuidado, tentando não chamar atenção, quando um deslize inesperado a fez tropeçar. O som do vidro se estilhaçando ecoou como um trovão no ambiente de luxo. Envergonhada, Maria se abaixou apressada para juntar os pedaços. Os olhares dos hóspedes recaíram sobre ela com indiferença ou impaciência, como se o erro confirmasse sua invisibilidade. Mas um par de sapatos caros parou diante dela. Quando levantou os olhos, encontrou Gabriel a estender a mão. Por um instante, Maria ficou sem reação. Ninguém jamais havia lhe oferecido ajuda ali, muito menos um hóspede milionário. Gabriel a olhava com seriedade, mas havia algo suave em sua expressão, um reconhecimento silencioso que a desconcertou. "Está tudo bem?" ele perguntou, em um tom inesperadamente humano. Maria sentiu o coração disparar. Não estava acostumada a ser vista, ainda mais em meio a um erro. Murmurou um agradecimento e desviou o olhar, tentando recompor-se. Mas a cena já havia deixado marcas invisíveis em ambos. Enquanto voltava ao trabalho, Maria ainda sentia o calor daquele breve encontro. Gabriel, por sua vez, carregava em mente a imagem daquela mulher simples, diferente de tudo que conhecia. O destino dera seu primeiro passo. Naquela noite, já em casa,
Maria deitou-se exausta. O rosto de Gabriel ainda surgia em sua mente, mas o que mais pesava era a sensação de que aquele momento despertara algo maior. Enquanto observava sua mãe adormecida na sala, lembrou-se de todas as vezes em que Helena evitou falar do avô paterno. Havia uma ausência que ninguém ousava nomear. Desde criança, Maria aprendera a não fazer perguntas, mas sentia, no fundo, que parte de sua identidade estava oculta nesse silêncio. Talvez fosse por isso que sempre se sentira invisível. Repetia um destino que não era apenas seu. Do outro lado da cidade, Gabriel refletia em seu quarto luxuoso. Lembrava-se da frieza de sua mãe e do vazio que o pai deixara ao partir tão cedo. Não entendia por que se sentia tão preso a esse silêncio, incapaz de viver relações autênticas, como se sua vida fosse uma herança de dor. Ambos, em mundos diferentes, carregavam pesos semelhantes, histórias familiares interrompidas, feridas transmitidas de geração em geração. Sem saber, estavam conectados por laços invisíveis. O encontro daquela manhã não havia sido apenas um acidente. Era como se as forças ocultas da vida, descritas por Bert Hellinger, estivessem movimentando suas peças no tabuleiro do destino. No dia seguinte, Maria tentava manter sua rotina como se nada tivesse acontecido. No entanto, algo dentro dela havia mudado. Ainda sentia o olhar de Gabriel, como se tivesse sido atravessada por uma luz em meio à sua invisibilidade. Caminhava pelos corredores tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente insistia em voltar ao momento da bandeja quebrada. Enquanto trocava as toalhas de uma suíte, ouviu passos firmes atrás de si. Quando se virou, encontrou Gabriel parado na porta. O coração de Maria disparou. Ele, com expressão séria, apenas disse: "Você está bem? Não costumo ver alguém tão dedicada como você." A simplicidade das palavras soou como música. Maria, tímida, apenas assentiu. Estava surpresa demais para articular frases longas. Gabriel, acostumado a pessoas que buscavam sua atenção por interesse, se impressionou com a forma discreta e genuína dela. A conversa foi breve, mas suficiente para despertar murmúrios entre os funcionários. Colegas começaram a cochichar, insinuando que Maria estava atraindo atenção indesejada. Ela tentou ignorar, mas no fundo sentia medo de perder o emprego. Gabriel, por outro lado, voltou a seus compromissos, mas não conseguia afastar da mente a imagem daquela mulher. Pela primeira vez em anos, sentia-se intrigado por alguém, e isso o desconcertava profundamente. Naquela semana, uma nova hóspede chegou ao hotel. Clara, uma psicóloga de fala calma e olhar acolhedor, estava em viagem para ministrar palestras sobre constelação familiar. Sua presença despertou curiosidade entre alguns funcionários, mas Maria mal imaginava como essa mulher mudaria sua vida. Em um breve encontro no corredor, Clara percebeu a postura retraída de Maria. Com sensibilidade, fez uma pergunta simples. "Você já se perguntou por que se sente tão invisível?" A frase ecoou dentro de Maria como um espelho inesperado. No fim do expediente, Maria encontrou coragem para conversar mais. Clara ouviu atentamente e falou sobre a constelação familiar, explicando como segredos e exclusões podem influenciar destinos por gerações. As palavras tocaram em feridas que Maria nunca havia compreendido. Enquanto isso, Gabriel cruzou com Clara no saguão e ouviu parte de sua explicação a outros hóspedes. Ele sorriu com descrença, considerando aquilo apenas mais uma teoria emocional. Porém, o brilho nos olhos de Maria, quando escutava, o fez hesitar. Clara, sensível ao que estava acontecendo, percebeu que o destino já estava costurando os fios invisíveis entre Maria e Gabriel. Um encontro ainda maior se aproximava, e ele traria revelações profundas. Na noite seguinte, Clara organizou uma vivência de constelação familiar em um salão reservado do hotel. Alguns hóspedes curiosos se inscreveram, e entre eles, Maria foi incentivada a participar. Nervosa, ela entrou no espaço iluminado por luz suave e cadeiras dispostas em círculo. Clara explicou os princípios de Bert Hellinger, como destinos interrompidos e excluídos podem pesar sobre os descendentes. Maria escutava em silêncio, mas sentia cada palavra penetrar fundo, como se falassem diretamente com sua alma. Quando chegou sua vez, Maria compartilhou brevemente a ausência de um avô que nunca fora mencionado em sua família. Clara pediu que voluntários representassem os membros da família. A cena que se formou a deixou em lágrimas. Havia uma figura sempre à margem, olhando para ela com dor. "Esse é o excluído", disse Clara com firmeza. "Enquanto ele não for reconhecido, você repetirá a sensação de invisibilidade." Maria chorou, sentindo como se uma verdade oculta finalmente viesse à tona. Pela primeira vez, compreendeu por que carregava um peso que nunca foi seu. Gabriel,
que passava pelo salão por acaso, observou à distância. O que viu o desconcertou. Pela primeira vez em anos, sentiu algo dentro de si se mover. Na manhã seguinte, Gabriel não conseguia parar de pensar no que presenciara. A imagem de Maria, em prantos, reconhecendo o destino de seu avô, o deixou inquieto. Mas, ao mesmo tempo, rejeitava a ideia de que sua própria vida pudesse estar marcada por forças semelhantes. Enquanto tomava café da manhã, Clara se aproximou dele com um sorriso sereno. "Você também carrega algo", disse sem rodeios. "Mas ainda não está pronto para ver." Gabriel franziu a testa incomodado. Estava acostumado a manter o controle, e aquela mulher parecia atravessar suas defesas com facilidade. Mais tarde, encontrou Maria nos corredores. Ela parecia leve, apesar dos olhos inchados de tanto chorar. Quando ele perguntou como estava, ela respondeu: "É estranho. Dói, mas sinto como se tivesse encontrado uma parte de mim." As palavras ecoaram em Gabriel. Ele se lembrava das noites de infância, sozinho em seu quarto, sentindo o peso do silêncio da mãe. Talvez houvesse algo ali que ele nunca ousou encarar. Apesar da resistência, uma semente havia sido plantada. Gabriel começava a perceber que sua frieza não era apenas escolha, mas herança. E, sem saber, Maria era a chave para abrir as portas que ele sempre manteve fechadas. Maria e Gabriel se encontraram novamente no jardim do hotel, um espaço silencioso onde poucas pessoas iam. O ar fresco da manhã trazia o aroma das flores, e a tranquilidade os envolvia. Gabriel, sem a rigidez habitual, puxou conversa. "O que você sentiu naquela constelação?" perguntou curioso, ainda que desconfortável. Maria respirou fundo antes de responder. "Senti que não sou apenas eu, que a dor que carrego vem de muito antes. Quando vi o lugar do meu avô ali, tudo fez sentido. Pela primeira vez, não me senti culpada por ser invisível." Gabriel ficou em silêncio, refletindo. Então, em um gesto raro, compartilhou um pedaço de sua própria história. "Meu pai foi embora cedo, e minha mãe nunca me olhou de verdade. Acho que, no fundo, herdei essa solidão." O olhar de Maria se suavizou. Naquele instante, percebeu que Gabriel não era apenas um homem frio e distante, mas alguém também marcado por feridas ocultas. E esse reconhecimento criou entre eles um laço invisível, mais forte do que qualquer diferença social. Com o passar dos dias, a aproximação entre Maria e Gabriel começou a ser notada. Colegas da camareira espalhavam boatos nos corredores, acusando-a de querer se aproveitar do milionário. Maria tentava ignorar, mas cada comentário lhe feria profundamente. No entanto, a pressão maior veio de fora. A mãe de Gabriel, ao descobrir que o filho estava se envolvendo com uma empregada do hotel, reagiu com frieza cortante. "Isso não é apropriado para alguém do seu nível", disse em um telefonema carregado de desprezo. Gabriel, acostumado a obedecer às convenções de sua família, sentiu-se dividido. Pela primeira vez, não queria ceder àquela pressão. Maria, por sua vez, questionava se estava preparada para enfrentar um mundo que a via como alguém sem valor. Clara percebeu a tensão e alertou os dois. "Quando escolhemos amar, tocamos também nas lealdades ocultas da família. Muitos resistem porque o amor verdadeiro exige coragem." A frase ecoou nos dois. Estava claro que não era apenas um romance em jogo, mas a quebra de padrões que aprisionavam gerações inteiras. O preço de seguir adiante seria alto. Maria voltou para casa naquela noite com o coração pesado. As palavras de julgamento que ouvira ecoavam em sua mente, misturando-se à dor antiga de sua família. Ao olhar para a mãe adormecida na poltrona, percebeu que aquela postura resignada era a mesma que carregava dentro de si. No dia seguinte, decidiu participar de mais uma constelação conduzida por Clara. Nervosa, compartilhou o silêncio em torno do avô paterno. Representantes se posicionaram e, pouco a pouco, a cena revelou a exclusão daquele homem, rejeitado e esquecido pela família. Maria chorou ao perceber que toda sua invisibilidade vinha de ali. Ela repetia, inconscientemente, o destino de quem fora apagado. Reconhecer esse lugar trouxe dor, mas também alívio. Pela primeira vez, ela se sentiu capaz de olhar para si com mais compaixão. Enquanto isso, Gabriel era pressionado pela mãe. Ela exigia que ele encerrasse qualquer aproximação com a camareira. Para ela, aquele relacionamento manchava a tradição da família. Gabriel se calou, dividido entre lealdade e desejo de liberdade. Mas dentro dele, algo já havia mudado. Pela primeira vez, questionava se aquela obediência cega não era apenas mais uma repetição do silêncio herdado. E ao pensar em Maria, sentiu que precisava encontrar coragem para enfrentar o que sempre temeu. Determinando-se a confrontar sua mãe, Gabriel a visitou em sua mansão.
O ambiente frio e luxuoso refletia perfeitamente a distância emocional que sempre existira entre eles. Sentaram-se frente a frente e ele a encarou com firmeza. "Por que sempre foi tão distante?" perguntou. "Por que nunca me olhou de verdade?" A mãe, surpreendida, hesitou. Mas então, com lágrimas contidas, revelou o segredo que guardava. Havia sido abandonada pelo pai de Gabriel quando ele ainda era bebê. Desde então, endurecera o coração para sobreviver, sem perceber que transmitia a mesma frieza ao filho. Gabriel sentiu a raiva e a compaixão se misturarem dentro de si. Pela primeira vez, enxergou sua mãe não apenas como a mulher fria que o marcara, mas como alguém também ferida por exclusões e abandonos. Enquanto isso, no hotel, Maria refletia sobre a força dos laços invisíveis. Ao lembrar-se de sua constelação, percebeu que apenas reconhecendo os excluídos poderia se libertar de repetir destinos. A intuição lhe dizia que Gabriel vivia a mesma batalha, ainda que em silêncio. O destino, mais uma vez, os alinhava. Dois mundos diferentes, mas marcados pelas mesmas forças ocultas, estavam prestes a colidir em uma escolha definitiva. Maria caminhava pelos corredores do hotel com o coração apertado. Os comentários maldosos das colegas e a pressão invisível da família de Gabriel a sufocavam. Cada olhar de julgamento parecia confirmar que ela não pertencia àquele mundo. Naquela noite, deitada em sua cama simples, chorou em silêncio. No fundo, acreditava que estava repetindo destinos de dor. Como sua mãe, que aceitara viver na sombra, Maria sentia que talvez não tivesse direito ao amor. A lembrança de sua constelação ecoava. Enquanto o excluído não for reconhecido, você também será invisível. Gabriel, por sua vez, sentia-se dividido. Amava Maria, mas o peso da lealdade à mãe e à tradição familiar o esmagava. Sua mente dizia para desistir, mas seu coração clamava por liberdade. Em um momento de desespero, Maria considerou deixar o emprego e se afastar de Gabriel. Acreditava que assim pouparia a ambos de mais sofrimento. Era como se o destino estivesse prestes a se repetir, o amor sendo sacrificado pelo silêncio das gerações. Mas no fundo, algo dentro dela resistia. Uma voz suave lhe dizia que havia outro caminho. Um caminho que só poderia ser trilhado se ela encarasse a verdade por completo. Clara organizou uma última constelação no salão principal do hotel. Maria e Gabriel aceitaram participar juntos, apesar do medo e da resistência. O ambiente estava carregado de expectativa, como se forças invisíveis aguardassem para serem reveladas. Na representação, Maria viu o avô paterno finalmente ter seu lugar reconhecido. Ao olhar para aquele destino esquecido, ela disse em lágrimas: "Agora eu vejo você." E naquele instante, sentiu-se liberta de carregar a invisibilidade. Gabriel, ao entrar no processo, encarou a solidão herdada do pai. Percebeu que sua frieza não era escolha, mas repetição. Em meio às lágrimas disse: "Eu honro você, mas sigo o meu próprio caminho." Pela primeira vez, sentiu-se livre para viver o amor. Clara conduziu com firmeza, mostrando que quando os excluídos são vistos, o amor volta a fluir. Maria e Gabriel, emocionados, sentiram a energia de cura atravessar suas histórias. Não era apenas sobre eles, mas sobre todas as gerações que haviam sofrido em silêncio. Naquele momento compreenderam que o encontro entre eles não era acaso. Era o chamado do destino para interromper padrões antigos e abrir espaço para um futuro diferente. O sol nascia sobre o Rio de Janeiro, iluminando as janelas do hotel com tons dourados. Maria caminhava pelo saguão com passos leves, diferente da mulher invisível que antes se escondia no silêncio. Sentia-se em paz, como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Gabriel a esperava junto ao jardim, sem a rigidez que o caracterizava. Seu olhar era sereno, e havia nele uma vulnerabilidade que antes jamais permitia mostrar. Quando Maria se aproximou, ele segurou suas mãos e disse: "Pela primeira vez, sinto que posso escolher o meu próprio caminho." Maria sorriu com lágrimas nos olhos. "E eu, pela primeira vez, sinto que tenho um lugar." Ambos sabiam que o amor que os unia era mais do que uma paixão. Era a materialização de uma cura profunda, um recomeço para suas histórias e para as gerações que viriam. Não estavam apenas juntos, estavam livres. Clara, à distância, observava em silêncio. Sabia que a constelação havia cumprido seu propósito. Os destinos antes presos pela dor agora seguiam em fluxo, conduzidos pelo amor que liberta. E assim, entre o luxo do hotel e a simplicidade de corações que ousaram se enxergar, nascia um novo destino. Não apenas para Maria e Gabriel, mas para todos os que viriam depois deles.
O amor, enfim, havia encontrado seu lugar. Qual foi o momento que mais te emocionou nessa história? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se ainda não é inscrito, aproveita para se juntar no nosso canal de histórias emocionantes.